Torcedor do São Paulo, a torcida aqui surpreendida nesse sábado aqui com informação de reforço badalado no SPFC e também a imprensa esportiva já projetando para o próximo jogo e muito mais. Acompanhe, pessoal, o vídeo até o final que tem muitas novidades. Terá retornos importantes na reta final do campeonato para o próximo jogo contra o Vasco, mas para a reta final do campeonato até o Alisson está sendo considerado uma recuperação importante de um jogador que fez muita falta ao longo dos meses. Aqui no CT da Barra Funda segue a preparação do São Paulo para o jogo contra o Vasco na retomada do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira. Esse jogo, devido à reforma do gramado do Morumbis após os shows deste final de semana do cantor Bruno Mars, será realizado em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. Zubeldia teve na quinta-feira uma conversa em particular com o presidente Júlio Casares. Ouviu do mandatário tricolor que ele acredita na classificação da equipe para a próxima Libertadores, mas que Zubeldia precisa motivar o elenco em busca desta vaga. Buscar alternativas para o São Paulo melhorar, principalmente se tivermos como parâmetro a derrota para o Cuiabá por 2-0. O técnico argentino terá alguns problemas, a começar por Arboleda e também o jogador André Silva, suspensos. Ferrarese e Bobadilla vão se enfrentar terça-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo em Assunção, no jogo Paraguai e Venezuela. Há uma possibilidade remota que retornem na madrugada, fiquem concentrados e pelo menos componham o banco de reservas lá na cidade de Campinas. Já Alan Franco, Caleri e Wellington, que ficaram fora do último jogo, estão prontos. E Ferreirinha será a grande novidade. Quarta-feira vai completar 57 dias da sua lesão e ele vai retornar no banco ou no time titular, vai depender destes últimos treinamentos. Por último, matéria que a ESPN trouxe, Alisson está bem mais perto do seu retorno. O atleta, devido à sua dedicação e ao trabalho de toda a equipe aqui do Departamento Médico do São Paulo, Fisiologia, Fisioterapia, comandada pelo Dr. Felipe Marques, conseguiu antecipar em 30 dias a sua recuperação e pode ficar à disposição do técnico Zubeldia para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Aí vai depender de Zubeldia e da necessidade do São Paulo na ocasião, se Alisson será utilizado ou será preservado neste final de ano para voltar na pré-temporada do ano que vem. Quero te ouvir sobre Campeonato Brasileiro, a manutenção do resultado na partida Fluminense e São Paulo. Por unanimidade também. Eu disse também por unanimidade. E aí, assim, esse aí, não havia mais a menor sombra de dúvida que seria 9-0 a favor da manutenção do resultado do jogo, da normalidade, o argumento do presidente do Fluminense sobre a segurança do campeonato. Eu só quero discordar que não se trata de um erro de arbitragem banal, né? Erros de arbitragem, mais ou menos graves, acontecem em todas as partidas de futebol. Aqui no Brasil, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, em qualquer lugar. Na Copa do Mundo, não tem jogo sem erro de arbitragem, de maior ou menor gravidade. Agora, erro de direito cometido pelo árbitro é outra coisa. E esse episódio, o toque de mão na bola do Thiago Silva, é perfeitamente o enquadramento de um erro de direito. Agora, alguém teria coragem de tomar essa posição e no nosso STJD marcar uma bandeira dizendo isso aconteceu, o campeonato foi prejudicado, o jogo precisa ser realizado de novo porque foi cometido um erro de direito, que é claro, até no entendimento deles, eu tenho certeza que é claro. Mas aí nós estamos falando de status quo, nós estamos falando de outras coisas e esse argumento da segurança do campeonato, ele nunca pode ser usado, porque não se está falando sobre um erro de arbitragem, está se falando sobre um erro de direito cometido por um árbitro. E esse é um outdoor de um erro de direito. Assim, contém todas as características para que o jogo fosse anulado. Infelizmente, a nossa justiça desportiva opera de uma outra maneira. O que é mais difícil? Ganhar do Manchester City em Manchester ou numa disputa jurídica como o Fluminense se dar bem? Não, se você está falando do caso do São Paulo, daquele jogo do São Paulo, porque... 9-0 Sim, pela não anulação do jogo em que o Fluminense, com muita justiça, derrotou o São Paulo por 2-0. Aquele lance, esse lance que a gente está vendo aí, ele é cravado de erros, né? Sim. A falta está ali, ó, o árbitro
Se ele apita a falta, tá valendo. Como ele não apitou falta... Não tem nem discussão, né? Depois Ele não os áudios apitou. revelados, tanto que um dos auditores, olha aqui, aspas de um dos auditores, acredito que houve sim um erro de direito, o que é anulação da partida, mas não é relevante o suficiente para alterar o resultado da partida. E conflitante, né? Foi o primeiro gol do jogo. Sim, Como é que o auditor sabe que não foi determinante para o Fluminense vencer esse jogo? O segundo gol já sai nos acréscimos do segundo tempo. Mas independente de ser determinante ou não, se ele reconhece que há um erro de direito... Sim. Não, mas os áudios deveria votar a favor do deveria erro de votar direito. do erro de direito, claro. né? Porque ele não está jogando bola. Disfarçada, 8-1, né? Ali não Acho tá que a maneira jogando como bola. ele olha assim, o auditor ele olha e fala assim, mas não foi essa mão que o Thiago Silva coloca em cima da bola que mudou o panorama todo da jogada, sabe? Então o cara olha com um olhar assim, se você olhar para essa imagem, o Thiago Silva colocar a mão na bola ou não colocar, tem pouca interferência no final da jogada. Mas isso tá na regra, né? Sim. Enfim, se o juiz não apitou a falta Depois a favor viu, do... né? Se o Viu juiz no não, monitor. é exatamente isso. O juiz não apitou E a as falta. imagens O mostram jogador que ele coloca não- a mão foi na bola. orientado pela cabine do exatamente. VAR na hora que ele vai ao monitor. É muito E as imagens conflitante. mostram que ele não viu o Thiago Silva colocando a mão na Sim, bola. sim. Que ele estava olhando para Pra o outro frente. lado. Sim, mas depois ele pôde ver no Mas monitor. depois ele Depois pôde ele ver no pôde ver. monitor. E E foi ele alertado mais de uma vez. Então existe o Até, eu erro. não sei se foi o Capita no resenha da rodada, o Capita e mais alguém, 2 ex-atletas disseram que ele estava tão alucinado ali com tudo que estava acontecendo que de repente ele pode não ter O ouvido Lugano falou isso também. e se atrapalhado. Sim, se atrapalhou. E aí realmente Sim. não foi de má fé. É porque, Ele se confundiu pra gente- mesmo na jogada como um todo. Para a gente explicar para o nosso fã de esporte. A falta, para ela ser caracterizada como falta, não basta o bandeirinha assinalar. Tem que ter o apito do árbitro. A falta só é marcada no apito. Exatamente. Você bater a falta, você pode bater o árbitro pode trabalhar com gesto, palavra ou apito. Bate, ele fala. Quantas vezes você ouviu? Bate exatamente. a falta. O árbitro Vai. pode falar, vai, gesto. Pode ir e apita. Quando o árbitro fala, eu vou apitar, marca lá a barreira, eu vou apitar, e aí você bate a falta. Então são esses 3 modos para liberar a cobrança de falta. Mas para marcar a falta, é só no apito. Mas o Bandeira marcou. O Bandeira marcou e o árbitro não apitou, segue jogando. Exatamente. Porque o Bandeira não marca, quem marca é o árbitro. O Bandeira é assistente. O oficial da partida, o determinante da partida é o árbitro de futebol. Então aí tem um erro de direito. Se o auditor Sim. reconheceu, um dos auditores que Sim. você falou, se o auditor reconheceu o erro de direito, ele deveria votar no erro de direito. Não há relevância do erro. O erro de direito, ele não tem relevância. Ele existe ou não existe. O erro de direito aconteceu, ele errou, é um erro de direito? Então vamos julgar pelo erro de direito. Ele tem que julgar pela lei. Né? Já tem o julgamento, o resultado do julgamento, se o jogo vai voltar ou não vai, Edu? Tudo bem, Bruno? Mari, tudo bem com vocês? Estou aqui na porta do CT. Aquele ônibus ali que vai sair daqui a pouco, e provavelmente pela lei de Murphy vai me espremer contra a grade aqui, vai sair exatamente na hora do vivo. É o ônibus do São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo veio fazer um jogo treino com os reservas do São Paulo. Daqui a pouco eu falo um pouquinho dessa atividade. Julgamento tem, olha, foi goleada, viu, Bruno? Foi maior o placar 4 vezes do que o resultado em campo. Se no campo o Fluminense venceu por 2-0, o julgamento do pleno do STJD, terminado agora há pouco, deu 9-0 para o Fluminense. Os 9 auditores entenderam que a reclamação do São Paulo por erro de direito não procede e por isso o resultado de 2-0 foi mantido. Caberá ao São Paulo agora só o recurso na Justiça Comum, que é algo que eu não acredito que vá acontecer. É lá na frente que a gente vai saber a proporção desse julgamento, quando terminar o campeonato. O que esses 3 pontos farão de diferença para São Paulo, Fluminense e até para terceiros interessados. Agora há pouco, o Cícero Melo, lá no Rio de Janeiro, acompanhando esse julgamento, conversou com o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, que falou sobre o resultado definido pelo pleno do STJD. Decisão que a gente esperava, com todo respeito, porque, como eu já havia dito numa coletiva, o pedido era um pedido, na nossa opinião, assim, sem fundamento desportivo e jurídico. Eu, particularmente, vou acreditar sempre que sequer houve erro de direito. Se houve algum erro naquele dia, foi um erro fático de aplicação da regra, mas até pelo depoimento do árbitro no julgamento que houve na comissão disciplinar,
ficou muito claro que ele apenas teve um erro de comunicação, que ele realmente havia marcado a falta, o Bandeira havia marcado a falta, mas mesmo que tivesse havido, foi um erro que não trouxe nenhuma relevância para o andamento da partida. Era um caso muito importante hoje, não só por causa do Fluminense, um caso muito importante para o campeonato, para o restante do campeonato, porque se a gente for trazer ao tribunal impugnações de partida ou medidas inominadas a cada erro de arbitragem que aconteça nas partidas ou erro do VAR, o campeonato não vai terminar. Então era uma decisão muito importante para a segurança do campeonato, não especificamente com relação só ao Fluminense, que, como eu te disse, a gente acreditava muito que o resultado seria esse, de 9-0, porque, enfim, repetindo, se ocorrências como essa levarem a impugnações de partida e anulação de partida, o campeonato não vai acabar. Então, assim, fico feliz de que tenha sido aplicado corretamente a legislação esportiva. Muito bem, tá aí o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt. O São Paulo ainda não se posicionou de forma oficial após o resultado do julgamento, que saiu agora há pouco, terminou agora há pouco, pouco depois do meio-dia. Bem, dentro de campo, algumas boas notícias para o torcedor do São Paulo. A principal delas trouxemos ontem no espn.com.br. Alisson vai voltar com 30 dias a menos da expectativa do próprio atleta e dos médicos do São Paulo. Trabalho feito aqui pela comissão de fisioterapia, fisiologia, os médicos, tudo isso comandado pelo Dr. Felipe Marques. O Alisson já vem treinando no gramado desde a semana passada. O São Paulo postou alguns treinamentos. Ontem voltou a postar também. O próprio Alisson postou na sua rede social algumas fotos. Então o Alisson, que tinha previsão inicial de só no começo da pré-temporada do ano que vem ficar à disposição, pelo contrário, talvez, se for necessário, nas últimas partidas do Brasileirão, ele já tenha condições de ajudar o São Paulo na briga que o São Paulo estiver, seja por Libertadores, seja por Copa Sul-Americana. Vai depender muito também daquilo que o Zubeldia pretende com ele nessa reta final de Brasileirão. Contra o Vasco, voltam Alan Franco, Caleri e Wellington. Arboleda e André Silva desfalcam a equipe e a expectativa é que Ferrarese e também Bobadilha, que se enfrentam na terça-feira à noite em Assunção, cheguem a tempo pelo menos para compor o banco de reservas. Mas a grande notícia da próxima quarta-feira em Campinas, Bruno e companheiros, será Ferreirinha de volta a ser relacionado após 57 dias da lesão. Você perdeu, Zé. Foi muito legal esse restaurante. Você tinha que estar aqui. O Zé gostou que a gente deu moral pro André, hein? Ô, Zé, não foi embora. Ainda bem que você tá aí, porque surgiu uma especulação de um novo técnico no São Paulo, Zé. Será que é isso que o Casares ficou ontem conversando com o Zubeldia lá na reunião, escondidinho? Conta pra nós, Zé. Pois é, especulação de que Adenor, Michele, Adenor Tite poderia assumir o comando técnico do São Paulo aí na próxima temporada, em 2025, mas, segundo a apuração feita por mim mesmo, nada disso. Isso não vai se confirmar. A gente sabe que o Júlio Casares teve uma reunião ontem, né, com o Luiz Zubeldia aqui no CCT da Barra Funda, para traçar o plano aí para esse restante de temporada agora em 2024, né, já visando 2025. A meta é uma vaga direta na Copa Libertadores da América do ano que vem, na fase de grupos da Liberta de 2025. E aí surgiu essa especulação, fui atrás, nada disso. O presidente Casares até recentemente bancou, né, o Zubeldia numa entrevista, disse que o futebol é dinâmico, e essa fala dele é que abriu margem para especulações de que o futebol é dinâmico. Mas, segundo a apuração aqui feita por este pequeno repórter, nada de Tite em 2025 por enquanto aqui no São Paulo, viu, Michele? Então seguiremos aqui com o Luiz Zubeldia, que tem contrato até o final do ano que vem com o São Paulo. Inclusive, por falar aí, os bastidores do São Paulo, o Alisson, volante que se machucou em julho, né, teve uma fratura no tornozelo direito, ele pode voltar a atuar já nesta temporada. Existia uma expectativa de que ele voltasse só no ano que vem, mas se recuperou bem, já está quase aí tinindo, já podendo voltar a atuar pelo São Paulo. E essa volta dele agora em 2024 já vai depender muito do que o São Paulo vai estar brigando nesse restante de temporada, esse restante de Campeonato Brasileiro. Se o time tiver de fato na briga por uma vaga direta na Libertadores de 2025, muito provavelmente o Alisson será utilizado, porque é uma peça-chave, uma peça muito importante. Quando ele saiu do time, o time caiu muito de produção, então pode ser que ele volte sim a atuar ainda nesta temporada, tá certo, Michele? Devolvo para vocês. São Paulo fez jogo treino hoje aqui com o São Bernardo, ganhou de 3-0, jogadores que não atuam muito foram escalados. Tudo certo por aqui, viu, Mi? Devolvo para você, beijo grande, tchau! Tchau, baixinho! Bom,
Eu já vou falar... Não, vocês vão comentar o Tite no São Paulo. Eu não trocaria... Já estou sendo execrada pelos meus companheiros, colegas de equipe. O Zubeldia pelo Tite, eu não trocaria. Sabe por quê? Porque eu acho que em time que está ganhando não se mexe. O São Paulo não está ganhando nada. Mas olha, o Zubeldia chegou e ele fez um trabalho ruim? Ele não tem 57% de aproveitamento? Não é maravilhoso, né? Mas... 54, acho. Olha, Mi, o cara pegar o bonde andando, vindo do Equador, sem ter um grande conhecimento do futebol brasileiro e com um elenco inferior, fazer esse elenco ser competitivo frente, por exemplo, a um dos melhores times, se não o melhor time do Brasil hoje, que é o Botafogo. A gente vai lembrar, beleza, o primeiro jogo no Rio de Janeiro foi um massacre do Botafogo, São Paulo teve sorte de sair 0-0. Mas o segundo jogo foi um jogo laicá, extremamente parelho, São Paulo caiu nos pênaltis. Então eu creio que questionar a permanência do Zubeldia hoje no São Paulo é um erro. Agora, é importante também o Júlio Casares se reunir com o Zubeldia, porque muito se fala também da possibilidade do Zubeldia sair do São Paulo e ir pro Boca Juniors, enfim. Já sabe o que cada um quer, né? Exato. Você sabe qual que é de cada um. Você tá comigo, você tá fechado 10-10, a gente vai junto pra 2025, não vai? Porque começou a surgir esse burburinho do nada, Bazé. Até porque com o Tite livre no mercado, eu preciso saber também que se você se eu não sentir firmeza em você, eu pego meu telefone e ligo pro Tite. Não, e outra... Ué, mas aí é qualquer um, né, Bazé João? É qualquer um, é o Zubeldia que corre risco, o Tite livre no mercado, todo mundo corre. Mas a partir do momento que o presidente escuta do treinador que ele está comprometido, mas o treinador falar pro presidente que está comprometido com o projeto, eu não vejo motivo para trocar. E eu quero falar uma coisa, tem um detalhe importante. Qual que é? O detalhe é o seguinte, Michele, Janela. O Tite, ele goza de prestígio e amizade muito forte com o Muricy Ramalho. Eles são muito amigos. Convidou o Muricy para ir para a seleção. São muito amigos. E o Casares gosta também do Tite. Então, se começar a ficar esse negócio de chove e não molha, sabe, dar o desce com relação ao Zubeldia do São Paulo, cara, se começar, quer ir, não quer ir, não sei, depende, não sei o quê, quer saber? Tchau, e vem Tite, pronto. É isso, pede a rescisão pra não ter que pagar multa. Zubeldia errou em alguns momentos, eu não falei, errou, 57%, mas como a cabeça tá boa, todo magnética. treinador erra. Viu? 57% de aproveitamento do Zubeldia. Presta atenção, viu, diretor, nas telas que você faz. É isso aí, pessoal. O SPFC muito forte no mercado da bola. Essa é uma informação que a torcida estava esperando sobre o julgamento, né? Sabemos aí que, por unanimidade, o São Paulo aí, o jogo não foi cancelado aí entre o Fluminense, né? E o São Paulo e o SPFC, pessoal, né, foi prejudicado aí. Nós sabemos aí que os responsáveis decidiu, né, pessoal, né, só se recorrer em instâncias maiores, né. Pessoal, vamos lá para mais informações. Alvo do São Paulo, o Wendel ganha 1 milhão por mês no FC Porto, né, pessoal. Seu nome foi relacionado ao tricolor paulista nos últimos dias da janela. A direção tentou envolver o Ala em uma negociação de venda de Moreira. O São Paulo esteve perto de contratar lateral esquerdo, o Wendel, do Porto, aos 31 anos. O atleta tem feito parte das convocações do técnico Dorival Júnior, né, para defender a escolha do Brasil. Seu nome foi relacionado ao tricolor paulista nos últimos dias, né, na janela. A direção tentou envolver o Allen em uma negociação pela venda de Moreira, mas os Dragões aí não aceitaram. De acordo com a apuração da reportagem da Bola VIP, né, ganha atualmente 2 milhões de euros, né, pessoal? Cerca de 2 milhões na cotação atual por temporada, o que daria 16 milhões, né? Cerca, pessoal, de 1 milhão por mês, né? Então, em caso de retorno do futebol brasileiro, ele teria que diminuir seus vencimentos, o que foi ofertado para Alexandro nesta temporada foi algo próximo aqui de 800 mil, que pode ser ofertado ao jogador portista, pessoal. Então, o SPFC tentando mais uma vez aí a contratação do Wendel, né, pessoal, do Porto, né? E vocês acham interessante esse jogador? Você apoia essa negociação no SPFC? Você acha que
ele vale tudo isso. Deixa aqui a sua participação. Quero agradecer, pessoal, sempre você está acompanhando nosso canal, se é novo aqui, seja todos bem-vindos. Aproveite para deixar o seu gostei no vídeo.